A maioria das pessoas sabe que as pirâmides foram construídas como grandes tumbas para os faraós, projetadas para garantir que eles tivessem uma jornada tranquila para a vida após a morte. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, foi construída para o faraó Khufu. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que toda essa tendência de construção de pirâmides começou bem aqui, com a pirâmide de degraus de Djoser, há cerca de 4.700 anos. Essa estrutura maciça foi construída para o faraó Djoser, um governante da terceira dinastia do Egito. Ela se eleva 6 camadas acima do solo e tem cerca de 60 metros de altura. Hoje, pensamos nela como um projeto arquitetônico fenomenal, mas para os antigos egípcios, a pirâmide de degraus de Djoser acabou sendo mais um grande experimento, um teste, se preferir, para aperfeiçoar suas habilidades de construção antes de partirem para pirâmides ainda mais ambiciosas. Atingir novas alturas é muito empolgante, mas o verdadeiro mistério é o que está acontecendo embaixo da terra. No labirinto subterrâneo dessa pirâmide, há uma rede de túneis que se estende por cerca de 5,5 km de comprimento, e alguns pesquisadores acreditam que esses túneis podem ter sido parte de um sofisticado sistema de água que poderia mudar completamente o que pensamos sobre a construção de pirâmides. Vamos falar sobre esse enorme complexo localizado em Saqqara. Ao redor da pirâmide, há o que é conhecido como Fosso Seco, uma vala contínua com até 50 metros de largura e quase 3 km de comprimento. Ela forma uma espécie de retângulo ao redor da pirâmide. Essa vala tem uma profundidade média de cerca de 20 metros. Agora, se você somasse toda a terra e a rocha que foram escavadas para criar esse fosso, ele teria cerca de 10 vezes o volume da própria pirâmide de degraus. Durante muito tempo, as pessoas simplesmente presumiram que essa trincheira não passava de uma enorme pedreira, um local onde se escavava pedra e argila para construir a pirâmide de degraus. Faz sentido, certo? Mas quando você olha mais de perto, não faz sentido. A trincheira é muito estreita e profunda para ser prática para mineração, e seu layout não corresponde a nada do que sabemos sobre os métodos de extração dos antigos egípcios. Além disso, algumas seções da trincheira são, na verdade, cobertas por um teto rochoso, o que tornaria quase impossível usá-la como pedreira. Outra teoria sugere que o Fosso Seco tinha algum tipo de significado espiritual. Talvez fosse um lugar sagrado onde as almas dos nobres se reuniam para servir o falecido rei na vida após a morte. Há até nichos nas paredes que sugerem essa função espiritual, mas a maioria dos pesquisadores acredita que esse propósito provavelmente se desenvolveu muito mais tarde, muito depois de o complexo ter sido construído para Djoser. Então, para que o fosso foi realmente projetado? Em 2020, um pesquisador teve uma ideia bastante intrigante. É possível que essa trincheira tenha sido projetada para coletar e gerenciar a água, especialmente após chuvas fortes. Isso faz sentido quando se considera a localização. O fosso fica em uma área que poderia facilmente ter sido inundada pela água de escoamento das planícies próximas. Isso também poderia explicar por que a trincheira não foi usada para novas sepulturas até muito mais tarde, quando o clima se tornou mais seco e menos propenso a inundações. A história se torna ainda mais intrigante, pois essa trincheira parece fazer parte de um sistema hidráulico maior e mais complexo dentro do complexo de Djoser. É como se a trincheira tivesse vários compartimentos, cuidadosamente esculpidos na rocha e conectados por túneis. Esses compartimentos provavelmente serviam como parte de um sistema de tratamento de água, no qual a água fluía de um compartimento para o outro, ficando mais limpa à medida que avançava. Agora, é aqui que as coisas começam a se relacionar com a pirâmide em si. O complexo de Djoser tem uma série de poços subterrâneos e alguns pesquisadores acham que a água da fossa profunda do fosso pode ter sido usada para alimentar um sistema de elevação hidráulica, e esse elevador gigante movido a água poderia ter sido usado para levantar as pesadas pedras necessárias para construir a pirâmide. Funcionava como um vulcão, mas em vez de lava, a água fazia o trabalho pesado. Imagine um grande e profundo buraco no chão, no centro do local da pirâmide. Dentro desse buraco, havia uma enorme plataforma de madeira, semelhante a uma balsa gigante que podia se mover para cima e para baixo. Quando os trabalhadores queriam levantar uma pedra pesada, eles enchiam o buraco com água. Quando o nível da água subia, a plataforma de madeira começava a flutuar para cima, carregando a pedra com ela, quase como um elevador gigante movido a água. Quando a pedra atingia a altura certa, os trabalhadores a deslizavam da plataforma para a pirâmide. A ideia é que a água da Deep Trench, depois de ser limpa e filtrada, fluiria para esses poços.
Um flutuador maciço, possivelmente feito de madeira, subia à medida que a água enchia o poço, levantando as pedras até o local onde elas eram necessárias para a construção. Uma vez que a pedra estivesse no lugar, a água era liberada, baixando a plataforma de volta para o fundo, pronta para levantar a próxima pedra. Esse sofisticado sistema de elevação hidráulica poderia ter sido um divisor de águas, tornando todo o processo de construção muito mais rápido e eficiente, sem o uso de muita mão de obra. É como se os antigos egípcios já estivessem adotando a ideia de trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Mas é claro, nem todos concordam com essa teoria. Alguns especialistas argumentam que a área onde a pirâmide escalonada de Djoser foi construída não poderia ter retido água suficiente de chuvas ocasionais para manter um sistema hidráulico tão sofisticado. A principal teoria sugere que, no passado, poderia ter havido algum tipo de lago nas proximidades que se enchia após um período de chuva, e esse lago poderia ter fornecido água para o sistema hidráulico do complexo. Mas não há menção a esse lago em nenhum dos escritos egípcios antigos. Portanto, essa pode ser mais uma situação de e se do que uma realidade. E ainda a questão do trabalho árduo em si. Lembra quando eu disse que esse método poderia ter permitido que os antigos construtores levantassem pedras com muito menos esforço? Bem, isso pode não ser totalmente verdade. De acordo com alguns especialistas, apenas a construção desse dispositivo hidráulico teria exigido muito mais trabalho pesado do que simplesmente mover os blocos de pedra, usando a boa e velha mão de obra. E não vamos esquecer que a pirâmide de degraus de Djoser é como uma pirâmide bebê em comparação com as que vieram depois. As pedras usadas na pirâmide de Djoser pesavam em média cerca de 300 quilos cada, o que não é nada comparado aos blocos de mais de 2,5 toneladas usados posteriormente na pirâmide de Khafre. Se essa teoria do elevador de água for completamente descartada, ainda precisaremos explicar como essa pirâmide foi construída. Para responder a isso, precisamos voltar um pouco no tempo e falar sobre os planos originais. Veja, antes de a tumba de Djoser se tornar uma pirâmide, a ideia era construir uma mastaba simples. Esse tipo de tumba era bastante comum em períodos anteriores. Uma estrutura retangular com teto plano e lados inclinados. Mas depois que a mastaba original foi concluída, eles decidiram expandi-la um pouco, acrescentando mais camadas no topo. Em seguida, acrescentaram ainda mais camadas até que a construção chegasse a 6 degraus distintos, cada um menor que o anterior. E provavelmente fizeram tudo isso levantando as pesadas pedras usando rampas e não um elevador movido a água. Ainda há muito que não sabemos sobre a pirâmide escalonada de Djoser. Definitivamente, são necessárias mais pesquisas para entender completamente como esse sistema funcionava, ou se ele existiu de fato. Mas a ideia de usar água para ajudar a construir a pirâmide acrescenta uma camada totalmente nova à nossa compreensão da engenharia egípcia antiga. É um poderoso lembrete de como aqueles construtores eram inteligentes e engenhosos, usando a paisagem natural e o poder da água para criar um dos monumentos mais icônicos da história. Uma descoberta macabra ocorreu no Egito há alguns anos. Quer saber mais sobre ela? 16 mãos humanas cuidadosamente enterradas em 4 covas sinistras. A princípio elas não pareciam muito com mãos humanas, pois eram anormalmente grandes, mas eram humanas. Estranhamente só havia mãos direitas, não havia mãos esquerdas à vista. Descobriu-se que isso aponta para a prática de um ritual antigo e sombrio. A arte e os contos egípcios antigos falavam de uma cerimônia em que os guerreiros apresentavam a mão direita de seus adversários como prova de vitória e pediam ouro em troca. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, portanto, cortar a mão de alguém significava cortar seu poder eternamente. Garantir esse tipo de derrota era interessante para a parte vencedora. Aqui, a luta era entre egípcios e Hyksos que viviam no que antes era conhecido como Canaã. O Egito sempre foi o centro de algumas descobertas que mudaram a história, e há algum tempo esse papiro foi encontrado. Se o esticássemos, ele seria apenas um pouco maior do que a altura de um arranha-céu. O menor arranha-céu do mundo, quero dizer, que está localizado em Utica Falls, Texas, Estados Unidos. Quando os seres humanos não escreviam no aplicativo Notes, eles escreviam nesta coisa, feita de medula dos caules de uma planta papiro. Há cerca de 2000 anos, os egípcios antigos escreveram algo que lembrava um livro, no qual descreviam a maioria de suas tradições funerárias e suas visões da vida após a morte. Ele é considerado um dos textos mais importantes do Egito Antigo e ainda é vendido em livrarias até hoje.
Esse antigo manuscrito foi desenterrado de uma câmara localizada ao sul da pirâmide de Djoser, em Saqqara. Ah, sim, Djoser é a pirâmide mais antiga do Egito, e não as pirâmides de Gizé, como a maioria das pessoas pensa. Recentemente, o local de Saqqara ficou repleto de arqueólogos entusiasmados que provavelmente encontraram uma das mais antigas múmias completas do Egito. Eles acreditam que essa múmia bela e bem preservada era de um homem rico. Ela foi descoberta em um poço profundo coberta por camadas de folhas de ouro. Há muitos símbolos que mostram que ele era um homem importante e rico, como a faixa que usava na cabeça, o bracelete no peito e o fato de ter sido embalsamado com uma túnica, que era reservada aos melhores do Egito. A parte mais emocionante de toda a descoberta foi encontrar o local de descanso selado com argamassa, exatamente como os antigos egípcios o haviam deixado há 4.300 anos. Isso pode parecer estranho, mas em 2008 os arqueólogos descobriram uma pirâmide desaparecida. Ela desapareceu porque se deteriorou ao longo de 4.000 anos. Hoje só é possível ver sua base. Era um local muito importante nos tempos antigos. Disse que ao redor da área da pirâmide, os antigos realizavam um tipo especial de cerimônia, em que os sumos sacerdotes carregavam restos mumificados de touros sagrados. Eis um fato interessante. Os antigos egípcios acreditavam que os touros Apis eram encarnações terrenas da divindade da cidade de Mênfis e estavam ligados a rituais de fertilidade. No entanto, não era qualquer touro Apis. Precisava ser totalmente preto, com uma única marca branca entre os chifres e uma série de características muito específicas. Eles eram selecionados pelos sacerdotes locais e homenageados até morrerem. Depois disso, eram mumificados e enterrados em galerias subterrâneas. Essa pirâmide desaparecida meio que sumiu por volta do século XVIII. Foi um arqueólogo alemão que a encontrou pela primeira vez no vilarejo de Saqqara. Ele a chamou de pirâmide sem cabeça quando a encontrou pela primeira vez, mas anos depois da descoberta oficial, a areia do deserto apareceu e cobriu tudo. Houve algumas escavações entre os séculos 19 e 20, mas não foram muito sistemáticas. É por isso que os cientistas ficaram tão entusiasmados quando escavaram a base de uma pirâmide inteira depois de remover um monte de areia de 8 metros que a cobria. Ah, e arqueólogos americanos estão escavando um cemitério no Egito que pode conter mais de 1 milhão de corpos mumificados. Até o momento, os arqueólogos escavaram cerca de 1.700 múmias. Uma das principais diferenças em relação a outras múmias egípcias clássicas é que essas pessoas não eram reis e faraós. Eram plebeus que provavelmente viveram há cerca de 1.500 anos, quando o Egito era controlado pelo Império Romano e Bizantino. O nome do cemitério é legal, no entanto: The Way of the Water Buffalo, caso queira dar uma conferida na sua próxima viagem. Além de touros e búfalos, os antigos egípcios também gostavam de babuínos. Está vendo um padrão aqui? E no início do século XX, os arqueólogos descobriram um local repleto de babuínos mumificados, em um lugar chamado The Valley of Monkeys, ou Vale dos Macacos. Um animal não teria sido mumificado se não fosse considerado importante. Alguns animais eram mais importantes do que outros, pois estavam ligados a divindades específicas. Os chacais eram ligados a Anubis, o antigo deus da vida após a morte, e os gatos eram comparados à divindade feminina Bastet. Os babuínos eram muito importantes, pois acreditava-se que estavam ligados a Thoth, a divindade da sabedoria e conselheiro de Ra, uma das divindades supremas do Egito. Os arqueólogos que estudaram o interior dos Andals não ficaram muito felizes. Eles acham que esses babuínos foram mantidos dentro de casa e privados da luz do sol durante a maior parte de suas vidas. Eles tinham deficiências extremas de vitamina D e eram mal alimentados. Talvez Thoth tenha se irritado com os guardiões dos babuínos. É só um palpite. Como nunca há um dia entediante para os arqueólogos no Egito, eles também encontraram múmias humanas com línguas de ouro. Como os egípcios eram muito ligados à vida após a morte, eles acreditavam que línguas de ouro poderiam ajudar uma pessoa a falar quando ela passasse para o outro lado. Quero dizer, é uma hipótese remota, mas por que não? Algumas dessas múmias foram colocadas em caixões de madeira com artigos como colares, cerâmica, artefatos de ouro em forma de flores de lótus e escaravelhos. E iPhones. Brincadeirinha. Um novo templo também foi descoberto recentemente no Egito. Os cientistas acreditam que ele foi dedicado a homenagear Zeus Cassius. Essa divindade seria o cruzamento entre Zeus, a todo-poderosa divindade grega do céu, e o Monte Cassius. Ao escavar a península de Sinai, no Egito, os arqueólogos avistaram 2 colunas de granito rosa saindo do solo. E, bingo!
Eles acreditam que essas colunas representavam o portão da frente do templo e desmoronaram durante um terremoto há muitos anos. E por falar em divindades, não havia apenas divindades super sérias. Recentemente, cientistas descobriram um anel de ouro em uma cidade ao sul do Cairo. Não, Frodo não é mágico. Era um anel de ouro normal, mas tinha a representação da divindade dos prazeres e das festas, originalmente chamada Bes. Essa divindade é frequentemente descrita em textos sagrados como um anão gordinho e feliz. Atualmente, muitas das tatuagens que fazemos são desprovidas de qualquer sentido e são feitas apenas para fins estéticos. No entanto, no Egito Antigo, as mulheres faziam tatuagens como um símbolo de proteção para o parto. Pelo menos é o que os cientistas pensam. Na região do Nilo foram encontradas algumas múmias que tinham tatuagens bem preservadas, o que é uma raridade, pois a pele se deteriora com muita facilidade. 2 dessas mulheres tatuaram a parte inferior das costas, e os desenhos eram simples. Havia principalmente imagens, incluindo o mesmo anão rechonchudo de que acabamos de falar, Bes. Ele também tinha uma imagem lateral como protetor das mulheres durante o parto. Você acreditaria em mim se eu te dissesse que os antigos egípcios inventaram os robôs? Não? Bem, é porque isso não é totalmente verdade. Claro, eles eram astrônomos, matemáticos e engenheiros, e de alguma forma também incluíram uma invenção excêntrica nesse pacote, uma divindade automatizada que alguns cientistas chamam de Hathor. Essa estátua de madeira estava no Metropolitan Museum of Art há anos, até que alguém percebeu seu segredo. Com a ajuda de uma máquina de raios-x, os especialistas descobriram um sistema operacional mecânico dentro dela. O eixo semelhante a uma polia vai do ombro da estátua até a sua perna esquerda. Quando o sistema gira, a estátua levanta e abaixa sua mão. Ei, me escolha! Levantei a mão bem alto! Sabemos que os antigos egípcios eram talentosos o suficiente para construir algo tão grandioso quanto as pirâmides, mas será que eles também eram inteligentes o suficiente para medir a velocidade da luz? Há uma teoria circulando online que diz exatamente isso. Se você observar esses 2 números, verá que eles coincidem plenamente. O primeiro é a velocidade da luz no vácuo, medida em metros por segundo, e o segundo é a latitude da Grande Pirâmide de Gizé. A pergunta é, isso foi feito de propósito ou é apenas uma coincidência? Felizmente, podemos dizer que se trata apenas de uma coincidência e não de outra conspiração. A Grande Pirâmide é apenas um dos muitos lugares do mundo que compartilham a mesma latitude. E o mais importante é que, mesmo que os antigos egípcios tivessem medido de alguma forma a velocidade da luz e decidido manter isso em segredo do resto do mundo, eles não teriam usado metros para registrá-la. Os metros só foram definidos no final do século XVIII. Os construtores das pirâmides usavam uma unidade de medida diferente chamada côvados. Um côvado é igual a 50 centímetros. O côvado baseava-se no comprimento do antebraço, do cotovelo até a ponta do dedo médio, e tornou-se popular no mundo antigo. Portanto, se eles quisessem impressionar o resto do mundo e colocar as pirâmides em um ponto que correspondesse à velocidade da luz em côvados, teriam que construir suas construções icônicas em algum lugar da Europa. E o astrônomo dinamarquês que mediu a velocidade da luz pela primeira vez em 1676, Olli Rømer, teria ficado muito chateado ao saber que alguém havia feito isso séculos antes dele. Portanto, embora estivessem à frente de seu tempo em muitos aspectos, os antigos egípcios nunca mediram a velocidade da luz nem usaram a longitude e a latitude para mapear suas localizações. A base da Grande Pirâmide de Gizé pode parecer um quadrado perfeito, mas na verdade é uma estrutura de 8 lados, não de 4. Cada um de seus 4 lados tem um sutil recuo côncavo que o divide uniformemente da base à ponta. A versão oficial é que o piloto britânico P. Groves foi o primeiro a notar isso em 1940, enquanto sobrevoava a pirâmide. Ele tirou uma fotografia que mostrava sombras, destacando essas reentrâncias. Algumas pessoas acham que essas linhas só são visíveis de cima e podem ser vistas melhor ao amanhecer e ao anoitecer durante os equinócios da primavera e do outono. Isso levou a uma teoria esquisita de que os antigos egípcios poderiam ter projetado as pirâmides para se comunicarem com algo que estivesse olhando para elas de cima. A Grande Pirâmide é uma das 3 únicas pirâmides que costumavam ter uma porta giratória. Ela pesava cerca de 20 toneladas, mas ainda era possível abri-la facilmente a partir de dentro. Seu encaixe preciso a tornava quase invisível do lado de fora, sem trinco ou maçaneta visíveis.
havia apenas pequenas variações na pedra externa que indicavam uma abertura. As outras duas pirâmides com portas semelhantes pertenciam ao pai e ao avô de Kelps. A Grande Pirâmide também tem um vazio oculto de pelo menos 30 metros de comprimento que só foi encontrado em 2017. Ainda não sabemos o que há dentro desse espaço, qual a sua finalidade ou se é o único desse tipo. Os pesquisadores usaram a mesma tecnologia para ver através das paredes de catedrais, pirâmides maias e até mesmo vulcões. Ela depende de uma chuva natural de partículas subatômicas chamadas muons. Os muons passam mais facilmente pelo espaço vazio do que por materiais sólidos. Assim, se forem dispostos vários detectores de muons ao redor de uma estrutura, os cientistas poderão mapear suas áreas sólidas e vazias. Uma equipe de cientistas colocou detectores de muons dentro da Grande Pirâmide, o que permitiu que eles coletassem dados durante meses. Os cientistas analisaram muitas vezes amostras da argamassa usada para construir as pirâmides. Embora saibamos sua composição, a tecnologia moderna ainda não consegue reproduzi-la. A argamassa é feita principalmente de gesso processado, mas não era usada como o cimento que usamos para tijolos hoje. Em vez disso, eles a usavam para apoiar as juntas entre as pedras maciças à medida que eram colocadas no lugar. A quantidade estimada necessária para a construção da Grande Pirâmide foi de cerca de 500 mil de toneladas de argamassa. Essa argamassa de gesso é mais forte do que as próprias pedras e tem resistido por milhares de anos. Todos os 4 lados da Grande Pirâmide estão alinhados com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. De acordo com o arqueólogo e engenheiro Glenn Dash, o alinhamento tem uma precisão de 4 minutos de arco, ou seja, 1/15 de 1 grau. Os arquitetos conseguiram chegar nisso sem ferramentas modernas como drones, plantas ou computadores. Muitos pesquisadores tentaram explicar esse milagre da construção. Talvez eles usassem a estrela polar ou a sombra do Sol. Dash propôs recentemente uma ideia nova e mais simples. Os egípcios podem ter usado o equinócio de outono para alinhar as pirâmides. Isso acontece 2 vezes por ano, quando o equador da Terra passa pelo centro do disco do Sol, fazendo com que o dia e a noite tenham duração quase igual. Para testar sua teoria, Dash realizou um experimento no dia 22 de setembro de 2016, o primeiro dia do equinócio de outono. Ele usou uma haste especial que os egípcios tinham, um gnomon, para projetar uma sombra e rastreou sua ponta em intervalos regulares, formando uma curva suave. Ao conectar 2 pontos da curva com uma corda esticada, ele criou uma linha leste-oeste quase perfeita. Dash observou que, no equinócio, a ponta da sombra corre em uma linha reta, quase perfeitamente no sentido leste-oeste, e com um pequeno erro no sentido anti-horário. Há um erro semelhante nas pirâmides. Embora seu experimento tenha sido realizado em Connecticut, Dash acredita que o mesmo método funcionaria no Egito. Tudo o que os antigos egípcios precisavam era de um dia claro e ensolarado. Eles podiam determinar o equinócio de outono contando 91 dias a partir do solstício de verão. Mas eles nos deixaram poucas pistas e não foram encontrados documentos de engenharia ou planos arquitetônicos que expliquem seus métodos. Portanto, pode ser que eles tenham mapeado as sombras, mas isso não é definitivo. Há muito tempo, os cientistas se perguntam como os pesados blocos de pedra eram transportados para os locais das pirâmides e, finalmente, pode ser que tenham uma resposta. Uma equipe de pesquisa da Universidade da Carolina do Norte, em Wilmington, descobriu que 31 pirâmides provavelmente foram construídas ao longo de um antigo braço do rio Nilo, há muito perdido. Atualmente, ele está escondido sob o deserto e terras agrícolas. Há muitos anos, os arqueólogos acreditam que os antigos egípcios devem ter usado um curso d'água próximo para transportar materiais, equipamentos, pessoas e o que mais fosse necessário para construir as pirâmides no rio. Mas até agora, eles não tinham certeza da localização, forma, tamanho ou proximidade desse curso d'água com o local das pirâmides. O grupo de pesquisadores utilizou imagens de satélite de radar, mapas históricos, levantamentos geofísicos e sondagem de sedimentos para mapear o braço do rio. Eles acreditam que ele tenha sido enterrado por uma grande seca e tempestades de areia há milhares de anos. A equipe conseguiu ir abaixo da superfície da areia e obter imagens de algumas características e reveladas graças à tecnologia de radar. Eles encontraram rios ocultos e estruturas antigas que correm no sopé de onde se encontra a maioria das pirâmides do Egito Antigo. A descoberta desse braço de rio extinto ajuda a explicar a alta densidade de pirâmides entre Gizé e List, no que hoje é uma área inóspita do deserto do Saara. O Egito não é o país com o maior número de pirâmides do mundo. O título de campeão aqui vai para seu vizinho do sul, o Sudão. Ele tem entre 200 e 255 pirâmides, em comparação com as míseras 138 do Egito. Elas foram construídas por membros do reino de Kush, uma antiga civilização que governou as terras ao longo do rio Nilo há muitos séculos. Eles
começaram a erguer pirâmides cerca de 500 anos depois que os egípcios pararam de fazê-lo. Suas pirâmides são muito menores do que as egípcias, com de 6 a 30 metros em comparação com 138 metros no Egito, mas foram construídas com os mesmos objetivos. Os arqueólogos ainda estão trabalhando para descobrir como as pirâmides do Sudão foram construídas, quanto tempo levou para serem concluídas e o que aconteceu com a sua sociedade. Estamos em 1898 e você está participando de escavações em Saqqara. Esse lugar não muito distante do Cairo está repleto de tumbas e pirâmides antigas. Você está no clima de Indiana Jones e espera encontrar algo realmente fenomenal e ficar famoso. Ouro, manuscritos, mapas do tesouro, múmias de faraós famosos. Espere, um pássaro de madeira? Você está realmente desapontado, pois mais parece um brinquedo comum. Um brinquedo antigo, mas ainda assim... Mal sabia você que, anos depois, alguém diria que seu pássaro era, na verdade, um antigo monoplano. O artefato, apelidado de Pássaro de Saqqara, é feito de madeira de figueira do faraó. O pássaro tem uma envergadura de apenas 18 centímetros e pesa cerca de 40 gramas. Um souvenir original perfeito do Egito, eu diria. Ele tem mais de 2.000 anos e parece bem simples, sem nenhum entalhe de penas ou outros ornamentos intrincados. No entanto, tem um bico e olhos, o que faz com que nosso achado se pareça com um falcão, o emblema da divindade Horus. Sua cauda é bastante incomum, pois é quadrada, estranhamente ereta e parece que a parte afundada dela era o lugar de uma peça que agora está faltando. Os seres humanos adoram resolver um bom mistério, por isso houve várias tentativas de explicar o uso do passarinho. A primeira, muito simples, é que se tratava de um objeto cerimonial. A segunda ideia é que se tratava de um brinquedo para uma criança de uma família abastada. Poderia ter sido uma espécie de bumerangue, que era um conceito popular no Egito Antigo. Depois houve uma teoria de que o pássaro havia sido usado como um catavento. Mas essa teoria foi desmentida, pois a figura não tem nenhum furo ou marca, exceto o que foi feita no Museu do Cairo para fixar o artefato em exposição. Portanto, não havia como pendurá-la no passado. Quase um século depois que a ave foi encontrada, o egiptólogo Dr. Khalil Messihah propôs uma nova teoria de que poderia ter sido um modelo de um monoplano. Ele acreditava que a ave não tinha um plano de cauda horizontal. Por outro lado, suas asas estavam dispostas em um ângulo reto, semelhante aos dos aviões modernos. Ela poderia ter funcionado para gerar a sustentação aerodinâmica necessária para os voos. O Dr. Messihah também afirma que, naquela época, era comum colocar em tumbas modelos em miniatura de invenções tecnológicas. Então, será que os antigos egípcios realmente inventaram o avião em 200 a.C.? Isso faria com que os irmãos Wright, que são considerados os inventores da aviação, ficassem muito chateados. Eles fizeram um de seus primeiros voos somente em 1903. Só há uma maneira de saber com certeza, e é testando o modelo. Mas você sabe, o Museu Egípcio no Cairo dificilmente deixaria uma de suas estimadas peças voar como um brinquedo. É por isso que o designer de planadores Martin Gregory construiu um modelo semelhante, desta vez de madeira de balsa, e concluiu que mesmo com a falta do plano de cauda, o avião não voaria muito bem. Caso resolvido? Não é bem assim. Isso não pareceu convincente o suficiente para o History Channel. Então eles convidaram Simon Sanderson, um especialista em aerodinâmica, para construir outra réplica do pássaro. Ele o testou em condições climáticas semelhantes às do Egito e ficou impressionado com as habilidades do pequeno avião. Portanto, se de fato foi inventado o protótipo de um avião na época dos faraós, esse seria um bom exemplo de um Woopard, que é, na verdade, um artefato fora do lugar, um objeto que está muito à frente de seu tempo em termos de tecnologia ou história. E o Pássaro de Saqqara não é o único exemplo desse conceito revolucionário. Em 1901, um grupo de mergulhadores recuperou o mecanismo de Anticítera de um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera. Ele foi apelidado de o primeiro computador analógico do mundo e atualmente é datado de cerca de 100 a.C. O mecanismo de bronze podia informar as posições do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, bem como a fase lunar, as datas dos próximos eclipses solares e até mesmo a velocidade com que a Lua se move no céu. Ninguém sabe ao certo quem o usou e como ou onde ele foi feito, mas é óbvio que ele é extremamente preciso e muito avançado para a sua época. Os primeiros vasos sanitários com descarga do mundo foram inventados em meados do século XX. Brincadeira! Os antigos minoanos da ilha mediterrânea de Creta e a civilização do Vale do Indo tiveram essa brilhante ideia ao mesmo tempo, há cerca de 4.000 anos. O encanamento e o saneamento eram tão bem feitos que ninguém conseguiu projetar algo melhor até 2.000 anos depois.
Um antigo banheiro minuano foi descoberto no Palácio de Knossos. Parece que tinha um assento de madeira colocado sobre um túnel que direcionava a água de um reservatório no telhado para um esgoto subterrâneo. Outras variedades recebiam água de jarros. Somente os super ricos podiam se dar ao luxo de toda essa glória. Portanto, se você quisesse comprar um imóvel naquela época, o vaso sanitário com descarga seria um sinal revelador de que você estava em um bairro rico. As portas automatizadas se tornaram uma invenção legal e aparentemente nova em 1931, mas a tecnologia por trás delas é na verdade muito mais antiga. Pense no século I d.C. O matemático e engenheiro Heron de Alexandria criou um sistema hidráulico para abrir e fechar portas de templos. Para colocá-lo em ação, era necessário acender um fogo para produzir calor. Havia um vaso de bronze sob o fogo, cheio até a metade com água. O inventor conectou o vaso de bronze a recipientes que funcionavam como pesos. Quando o fogo estava aceso, a água se movia para os recipientes. Eles desciam e puxavam as cordas. Não era nada parecido com uma porta de supermercado que se abre na sua frente antes mesmo que você tenha tempo de pensar. A porta de Heron levava horas para abrir e não havia como interromper o processo. É por isso que eles só abriam as portas uma vez por dia, antes de as pessoas entrarem no templo para adicionar um pouco de misticismo ao templo durante as cerimônias. Um tanto assustador. Parece que a primeira bateria foi inventada em Bagdá há cerca de 2000 anos. Um arqueólogo alemão encontrou esse pote de barro oval em 1938. Os cientistas ainda não sabem ao certo para que finalidade ele servia e quem exatamente o inventou. Há uma teoria de que ele era usado para galvanizar objetos com metais preciosos. Quando o enchiam com ácido fraco como o vinagre, a bateria produzia cerca de 1 volt de eletricidade. Outra teoria diz que era um recipiente para pergaminhos sagrados. Você gostaria de comprar lentes de contato projetadas pelo próprio Leonardo da Vinci? Em 1508, ele inventou uma lente de vidro com um funil em um dos lados. Você deveria usá-la e colocar água dentro dela para melhorar sua visão. Soa um pouco desconfortável, não é? Então, cerca de um século depois, o cientista francês René Descartes decidiu aprimorar a ideia e fazer com que a córnea entrasse em contato com as futuras lentes. Lentes de contato, porque elas entram em contato com seus olhos, entendeu? O tubo de vidro cheio de líquido ajudava a melhorar a visão, mas infelizmente era impossível piscar. 2 séculos e meio depois, novas tecnologias na indústria do vidro permitiram que os cientistas projetassem lentes de contato que se encaixavam no olho e até permitiam que o usuário piscasse. Obrigado, pessoal! Ainda assim, essas lentes eram feitas de vidro soprado pesado e não deixavam o olho respirar. Cerca de 50 anos depois, as lentes de contato tornaram-se plásticas, leves, inquebráveis e resistentes a arranhões, mas ainda cobrindo todo o olho. E então, em 1948, um técnico óptico inglês, Kevin Toohey, acidentalmente lixou uma lente de plástico e descobriu que ela ainda permaneceria no lugar mesmo se cobrisse apenas a córnea. Imagine que você mora em Londres no século XIX e precisa enviar uma mensagem para Nova York. Levaria cerca de 10 dias para chegar lá de navio. Portanto, quando o tempo de entrega passou de dias para horas em 1858, foi uma verdadeira sensação. A primeira mensagem foi enviada pela própria Rainha Vitória. Tudo isso foi possível graças a um cabo telegráfico transatlântico que corria sob o oceano. Infelizmente, a nova invenção durou apenas algumas semanas. Foram necessários anos para trazê-la de volta à vida. O ano é 2160. O lugar? O Oceano Pacífico, na costa do Japão. O mar parece calmo, pelo menos a superfície. O fundo do mar está rachando agora. Bum! A terra se abre e o magma jorra. A rachadura no fundo do mar provoca um terremoto e uma enorme quantidade de energia lançada no oceano. E agora a gravidade é envolvida, puxando a água para baixo e fazendo com que ela se mova cada vez mais rápido. É um tsunami. Uma onda tão alta quanto um arranha-céu segue em direção a Tóquio, a 800 km por hora. Isso são milhões de toneladas de água. Seria incrível tirar uma foto dele, mas não há tempo para admirar a força da natureza. O tsunami está prestes a atingir a Baía de Tóquio. Ele avança pela costa e começa a atacar a maior estrutura do planeta, a mega cidade Pirâmide de Tóquio, de 2 km de altura. Isso é 5 vezes a altura do Empire State Building. Imagine se toda a população de uma cidade brasileira média vivesse e trabalhasse em um prédio. A mega cidade Pirâmide de Tóquio, ou MPT, consegue receber 750 mil pessoas ao mesmo tempo. Incrivelmente!
A estrutura resiste ao impacto e a maior parte da energia do tsunami parece ter simplesmente desaparecido. Dessa vez, a engenharia encarou a natureza. A MPT foi construída pela empresa Shimizu, que foi fundada em 1804. A pirâmide é a estrutura mais estável nas redondezas. Se você não acredita em mim, vá ao Egito e veja a grande pirâmide de Gizé. Ela está de pé há 4.500 anos e ainda está forte. A MPT foi construída sobre a água e consiste em 204 pirâmides individuais, que se parecem com cachos de uvas empilhados uns sobre os outros, num total de 8 camadas. Só que neste caso, cada uva é do tamanho de um cassino de Las Vegas. A MPT é na verdade oca, e é assim que se defende de tufões e tsunamis. Não encara o vento e as ondas de frente, mas deixa toda essa energia passar direto por ela. Robôs e sistemas de controle autônomos comandam o lugar, que funciona com energia solar, eólica e das ondas. As pirâmides são ligadas por passagens, que somam ao todo quase 140 quilômetros. Elas conectam tudo e são mantidas por inteligência artificial, que sempre apresenta a maneira mais rápida de ir da pirâmide A à pirâmide B. A MPT é obviamente a cidade do futuro, mas a tecnologia humana ainda não está pronta para isso. Originalmente, os engenheiros decidiram instalar a pirâmide sobre 36 colunas, todas enterradas no fundo do oceano. Se você construísse uma pirâmide desse tamanho de aço e concreto, teria uma pressão de 50 milhões de toneladas de carga sobre ela mesma. A MPT entraria em colapso pelo seu próprio peso e implodiria no oceano. É preciso de algo 1000 vezes mais leve que concreto e mais forte que aço. Então, que material futurista é esse? Olhe para este velho carinha. Foi o primeiro carro do planeta com motor de combustão. Ele encarou as ruas em 1885. E este foi o primeiro satélite artificial que os humanos lançaram no espaço. Bastou um pontinho evolutivo para ir da primeira carruagem sem cavalos ao nosso primeiro voo espacial. Essa MPT não está parecendo tão absurda. Podemos fazer qualquer coisa. A solução é o carbono. E ele está em toda parte. No grafite do seu lápis e no diamante de uma coroa, ou em um anel, ou uma broca industrial. Mas não precisamos apenas de carbono comum, e sim de grafeno, que é um tipo de carbono com o qual podemos fazer nanotubos. Eles são mais finos do que um cabelo humano e 400 vezes mais forte do que o aço. E o mais importante, são leves. Os nanotubos não são afetados por produtos químicos, oxigênio ou água. Isso é perfeito para MPT. Essa é apenas uma maneira elegante de dizer que a coisa não vai enferrujar. A Shimizu tem planos para fazer uma estação de energia na Lua, uma cidade subaquática, transformar o deserto do Saara em um enorme oásis e muito mais. Mas eles não são os únicos a mudar o planeta. A Holanda tem o tamanho de 2 estádios americanos de Nova Jersey e cerca de 30% do país fica abaixo do nível do mar. Para protegê-lo da água, os holandeses construíram muitos diques, mas isso foi apenas para a defesa. Em 1986, os holandeses decidiram partir para a ofensiva e retomar parte da terra localizada no mar. A primeira barragem tinha 30 quilômetros de comprimento. Ela basicamente transformou uma baía em um lago. A segunda fechou com chave de ouro. Depois de 42 anos de trabalho, a Holanda ganhou uma província totalmente nova, maior que Los Angeles. Os humanos têm feito a mesma coisa no mundo todo, como em Hong Kong, nas Filipinas e na Itália. Que tal construir coisas em terras que já são terras? Antes das missões da NASA a Marte, o projeto mais caro da história foi a construção do sistema de rodovias interestaduais nos Estados Unidos. Isso levou cerca de 35 anos para ficar pronto. Em termos monetários de hoje, custou o equivalente a cerca de 530 bilhões de dólares. Todo esse dinheiro financiou 74 mil quilômetros de estradas. Isso é quase 2 vezes a volta ao redor do globo. Existem mais de 270 milhões de veículos nos Estados Unidos, mais do que no Japão, Brasil, Índia e Alemanha juntos. Mais de 2.000 anos antes do primeiro automóvel, os romanos construíram uma enorme rede de estradas, com 80 mil quilômetros de comprimento. Com isso, ligaram a Irlanda com o Egito e a Turquia com a Espanha. As estradas eram muito seguras e os viajantes podiam ficar em hotéis, jantar em cafés ou enviar uma carta no correio mais próximo. Apenas cerca de 30% da superfície da Terra é efetivamente de solo. Os oceanos, rios e lagos do mundo são cheios de vida e parecia uma tarefa absurda catalogar tudo o que vive lá.
Mas 2.700 cientistas de 80 países decidiram se unir para fazer isso. O custo disso? 650 milhões de dólares. Esses cientistas passaram 10 anos procurando por espécies novas e velhas. Foi um dos maiores projetos científicos já feito. Eles descobriram cerca de 6.000 novas espécies de peixes, lulas e algas. A Grande Muralha da China é enorme. São 20.900 quilômetros de paredes, barreiras naturais e trincheiras. Isso é cerca de 2 vezes a distância do Alasca até a Austrália. Ela foi construída ao longo de um período de 2.000 anos, sem caminhões, escavadeiras, eletricidade, somente com a força de trabalho das pessoas. Mas a China moderna não parou ali. Em 2 anos, o país usou mais concreto para a construção do que os Estados Unidos. Estradas, cidades, aeroportos, tudo lá é enorme. A barragem das Três Gargantas é definitivamente a nova Grande Muralha da China, com mais de 2.300 metros de comprimento e 180 metros de altura. Você está vendo 3 vezes mais concreto e aço do que a represa Hoover, nos Estados Unidos. Trata-se da maior estrutura de concreto do mundo e custou cerca de 37 bilhões de dólares. Mais de 1 milhão de pessoas tiveram que fazer as malas e se mudar para abrir espaço para ela. A Suíça tem o túnel ferroviário mais longo e profundo do planeta. Embaixo dos Alpes cheios de neve, os construtores escavaram 56 quilômetros de túneis. Todos os dias, 200 trens de carga e de passageiros passam por ele. A quantidade de rocha retirada para fazer o túnel é quase igual à de 5 grandes pirâmides. A coisa toda custou cerca de 12 bilhões de dólares. O Egito é uma das nações mais antigas do planeta, mas agora eles estão construindo uma das cidades mais modernas. Ela será do tamanho de Singapura e povoada com 6 milhões de sortudos. Haverá apartamentos, prédios do governo, entretenimento, até uma ópera. Ah, e um parque que vai fazer o Central Park parecer o quintal de casa. Quando ficar pronta, será a nova capital do Egito. Então, por que se preocupar? Bem, em 2050, o Cairo terá cerca de 40 milhões de pessoas. Parece que eles vão precisar de mais do que uma cidade. Os primeiros voos para a Lua custaram cerca de 280 bilhões de dólares em valores atuais. Mas a SpaceX não está deixando os valores atrapalharem. A empresa planeja construir uma colônia em Marte com 1 milhão de pessoas até 2050. E afirma que, assim que o programa começar, será possível comprar uma passagem para o planeta vermelho por cerca de 100 mil dólares. Mas o maior projeto científico de todos os tempos é definitivamente a Estação Espacial Internacional. Ela pesa tanto quanto 2 Boeing 747 e voa pelo espaço a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Simplificando, 8 quilômetros por segundo. A estação orbita a Terra 16 vezes por dia. Isso não sai nada barato. Felizmente, muitos países repartem essa conta. Mas este é definitivamente o serviço de quarto mais caro da galáxia. Custa 10 mil dólares para levar uma garrafa de água da Terra até a estação espacial. Ei, por esse preço acho importante perguntar: com ou sem gás? E agora voltamos quase 5.000 anos atrás. Vou levar você ao Antigo Egito, onde em 2550 a.C., adivinha? Começou a construção das grandes pirâmides de Gizé. De volta ao Egito. As pessoas aprenderam a construir catedrais e arranha-céus, mas esses edifícios enormes apenas começaram a aparecer recentemente. Ainda é um mistério, até para os cientistas modernos, como essas pirâmides foram erguidas há 5.000 anos. Não é de admirar que sejam uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Elas também são as mais antigas e aparecem como a única maravilha do mundo antigo que ainda existe no século XXI. Deve ter sido necessária muita cooperação para empreender algo tão grande, mesmo para o nível de hoje. Mas as pirâmides de Gizé não foram as primeiras da história. A inaugural, chamada de Escalonada, foi construída cerca de 80 anos antes da de Gizé, em 2630 a.C., para o rei Djoser. Não era para ser extraordinária, mas acabou sendo bastante impressionante. Tinha 6 camadas de pedra em degraus, 62 metros de altura, o que é tão alto quanto um prédio de 19 andares, e foi a construção mais alta da época. E não era apenas uma pirâmide, pois era cercada por todo um complexo de construções, incluindo pátios. No Antigo Egito, as pessoas acreditavam na vida após a morte, então todos, especialmente os reis, queriam ter certeza de que tinham tudo de que precisavam para se preparar para isso. Esse é o motivo pelo qual o complexo era perfeitamente abastecido
com muitos objetos que as pessoas usavam no dia a dia. Ele incluía uma pirâmide e uma espécie de palácio. Esses edifícios tinham muitas coisas que o rei amava e poderia precisar um dia, como móveis, comida e vasos de ouro. Depois de Djoser, construir pirâmides se tornou uma prática comum, mas muitas não foram concluídas. Normalmente eram necessários cerca de 20 anos para subir uma, mas muitos reis duravam bem menos do que isso no trono. No total, existem mais de 100 pirâmides. As mais famosas são as de Gizé. A primeira e maior foi construída para o faraó Quéops, por volta de 2550 a.C. Inicialmente, tinha 147 metros de altura, o que equivale à altura de um prédio de 40 andares. A segunda foi feita para o filho de Quéops, o faraó Quéfren, por volta de 2520 a.C. É um pouco menor, com originalmente 144 metros, um prédio de 39 andares. Esta é a pirâmide com a famosa estátua da Esfinge, objeto com corpo de leão e cabeça humana concebida para proteger áreas importantes. Essa tem a cabeça do faraó Quéfren e está guardando sua pirâmide, de frente para o nascer do sol. É a mais conhecida e uma das maiores e mais antigas estátuas do mundo. Originalmente, era vermelha e tinha nariz. Ainda é possível ver o traço de pigmento vermelho nas orelhas, mas ninguém sabe exatamente quando o nariz desapareceu. Por algum tempo, a esfinge ficou meio escondida no subsolo, coberta com areia até os ombros. Felizmente, no início de 1800, um aventureiro com uma equipe de 160 pessoas a desenterrou. A terceira pirâmide de Gizé é a menor, sendo mais de 2 vezes menor. Originalmente, tinha 66 metros, mais ou menos a altura de um prédio de 20 andares. Construída em 2490 a.C., era uma homenagem a Miquerinos, filho de Quéfren. As pirâmides foram construídas para se alinhar com os pontos da bússola e seus lados simbolizam os raios do sol. Mas naquela época não havia bússolas. Os antigos egípcios descobriram as direções sozinhos e com incrível precisão. Para alinhar as pirâmides, usaram 2 constelações. Originalmente, esses monumentos eram cobertos por calcário branco liso e tinham um topo dourado e prateado para refletir o sol. Mais tarde, o calcário branco foi retirado por outros reis e usado em outras obras. Os cientistas estimam que os antigos egípcios usaram cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra para construir a primeira pirâmide. Cada bloco pesava mais de 1 tonelada. Esse é o peso de um rinoceronte. Alguns blocos ainda eram maiores, quase tão pesados quanto um elefante. 4 milênios e meio atrás, e não havia equipamento moderno para ajudar na construção. Nada de máquinas, rodas e nem mesmo aço. O único metal disponível era o cobre. Mesmo hoje, os cientistas não têm certeza de como os egípcios conseguiram erguer as pirâmides. Não há registros que possam lançar alguma luz sobre isso. Alguns até acreditam que eles queriam manter isso em segredo e não deixaram nenhum registro de propósito. Há quem ache que os pobres e os estrangeiros construíram as pirâmides, mas essa não é a realidade. Na verdade, os construtores eram trabalhadores muito qualificados, adequadamente alimentados e bem pagos. Os arqueólogos afirmam que eles viviam em uma cidade temporária próxima e eram uma comunidade altamente organizada, com um líder forte. Os estudiosos dizem que cerca de 20 mil pessoas trabalharam em cada complexo e que foram necessários cerca de 20 anos para construir cada uma. Provavelmente foi um projeto nacional. O canteiro de obras era rico em recursos, alimentos e artigos essenciais que provavelmente vinham de todas as partes do Egito. Mesmo com todo esse apoio, ainda não está claro como as pessoas conseguiram cortar, transportar e montar aquelas pedras enormes. Uma das teorias sugere que provavelmente foram levadas em barcos pelo rio Nilo. Depois, houve a parte mais difícil, a transferência para o canteiro de obras. Para isso, provavelmente foram utilizados trenós de madeira. Não foi muito difícil puxá-los porque a mistura de areia com a quantidade certa de água era bem escorregadia e 10 pessoas podiam mover com bastante facilidade um trenó, mesmo com uma pedra pesando 1 tonelada. Finalmente, um último problema: levantar e colocar os blocos no lugar. Os arqueólogos descobriram restos do sistema de rampas que datam da época da construção dos monumentos. Muito provavelmente, os egípcios desenvolveram um sistema único para mover e puxar enormes blocos de pedra, mas ninguém sabe exatamente como funcionava. A opinião mais comum é que havia várias rampas ao redor da pirâmide para ajudar a mover os blocos. Elas eram elevadas conforme o ritmo da construção. Supõe-se que as pessoas subiam as escadas puxando a pedra do trenó de madeira no meio da rampa arenosa.
Mas essa é apenas uma das opções. Outros dizem que as rampas contornavam a pirâmide, ou que ficavam dentro dela. Mas nunca saberemos com certeza. Isso permanecerá para sempre um mistério, assim como os antigos egípcios queriam. Surpreendentemente, não há muito dentro das pirâmides. A maior parte é apenas pedra sólida, com muito pouco espaço aberto. Mas vamos dar uma olhada rápida dentro da maior de Gizé. Ao entrar, há duas escadas, uma que desce e outra que sobe. A primeira leva para uma câmara localizada no subsolo. É onde estão os faraós, mas não nesta pirâmide, porque Quéops queria ficar mais no alto. A sala subterrânea está parcialmente inacabada. O cômodo com o sarcófago de Quéops é chamado de Câmara do Rei. É lá em cima, e depois passa pela alta e longa grande galeria. Abaixo da Câmara do Rei fica a chamada Câmara da Rainha. Porém, não há rainhas, e ninguém sabe ao certo o motivo do nome. Infelizmente, nenhum dos espaços tem hieroglifos nas paredes, que estão vazias. Se você quiser vê-los, deve ir para as outras salas que estão decoradas. Essas peças de arte são representações da cultura e da vida cotidiana do Antigo Egito e permitem que os pesquisadores estudem sua língua e gramática. Infelizmente, os tesouros que uma vez estiveram na pirâmide foram roubados há muito tempo. Dessa sala, existem vários túneis com um propósito desconhecido. Além deles, há várias passagens dentro das construções, além de câmaras, poços e caminhos secretos. Os cientistas têm enviado pequenos robôs com câmeras ali por algumas décadas. E foi descoberta outra câmara no andar de cima, com hieroglifos nas paredes. Mesmo hoje, grande parte das pirâmides ainda é desconhecida, e não existe o chamado plano de construção delas. Os egípcios criaram um mistério que ninguém consegue desvendar por mais de 4.500 anos. Cientistas recentemente começaram a fazer raios-x para descobrir o que há dentro, mesmo sem entrar nelas e em seus túneis estreitos e misteriosos. Imagine trabalhar 7 dias por semana em um canteiro de obras de grande porte. Você e milhares de outras pessoas carregando milhões de blocos de pedra e os colocando uns sobre os outros de acordo com um sistema complexo. Vocês trabalham sem equipamentos modernos de construção. Vocês não têm ar-condicionado ou acesso constante à água. Está tão quente lá fora que é possível fritar ovos na rua. Vocês estão construindo a pirâmide há décadas. E agora, quando ela finalmente está pronta, você aprecia o resultado do trabalho colossal de milhares de pessoas. Você está olhando para um monumento cultural gigante de valor global que congelará no tempo e surpreenderá as pessoas por dezenas de milhares de anos. Alguns milhares de anos se passaram. As pessoas no século XXI veem as pirâmides e ficam tipo, uau, não posso acreditar que isso foi construído por humanos. Sim, aqueles que construíram as pirâmides não teriam apreciado tal teoria. Mas, na verdade, há razões para acreditar que elas foram construídas usando uma tecnologia fantástica. Do lado de fora, parece que as grandes pirâmides são apenas grandes triângulos de pedra. Simplesmente foram colocados alguns blocos pesados, uns em cima dos outros, e pronto. Na verdade, o design parece perfeito demais para ser verdade. Uma pirâmide é composta por mais de 2 milhões de blocos. Eles ficam tão próximos um do outro e são tão uniformes que não dá para passar nenhuma fina folha de papel entre eles. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir a tecnologia exata que foi usada para construir as pirâmides egípcias. Uma das maiores e mais famosas é a Grande Pirâmide de Gizé. Esta enorme construção, conhecida em todo o mundo, tem um grande segredo. Deveria haver uma pedra angular no topo da pirâmide, um bloco de pedra de formato piramidal, uma pequena pirâmide em cima de uma enorme, também chamada de piramídeo. Os construtores do Antigo Egito a fizeram de granito e calcário e a cobriram com ouro. Nenhum registro ou desenho antigos provam que havia um piramídeo no topo da Grande Pirâmide de Gizé. Mas há outra estrutura egípcia antiga com esse acabamento, a Pirâmide Vermelha. Foi construída antes da de Gizé, e sua pedra angular sobrevive até hoje. Arqueólogos a encontraram e reconstruíram, mas onde poderia estar a pedra angular da Grande Pirâmide? Esse é um mistério que ainda não tem resposta. Alguns têm certeza de que ela foi roubada. Talvez alguém tenha subido e empurrado o piramídeo para baixo. Faz todo o sentido. A pedra angular era provavelmente o elemento mais valioso da pirâmide. Os cientistas e arqueólogos ainda não sabem seu propósito exato. Alguns acreditam que este pico coberto de ouro glorificava os faraós. A pedra angular refletia o luar à noite e iluminava todo o espaço ao redor. Durante o dia, ela refletia a luz do sol com sua superfície brilhante. Você poderia notá-la de longe. O topo da pirâmide era uma espécie de estrela-guia para viajantes perdidos. Todos os demais blocos da pedra da pirâmide são de calcário. As pessoas os poliam, deixando uma aparência brilhante.
No passado, eles até refletiam a luz. Você podia ver pirâmides brilhantes do espaço, embora a aparência fosse de pequenas luzes. Ao longo de milhares de anos, ventos, tempestades de areia e chuvas mudaram a aparência das pirâmides. Se elas tivessem sido cuidadas durante todo esse tempo, pareceriam algo saído de filmes de ficção científica ou das pirâmides de Las Vegas. Mas, infelizmente, nunca veremos sua aparência original. Alguns arqueólogos e cientistas acreditam que a pedra angular era capaz de absorver a energia solar e distribuí-la uniformemente por toda a pirâmide. Ninguém sabe exatamente por que os egípcios precisavam dessa tecnologia. Há uma teoria de que as pirâmides seriam sistemas antigos de energia. Os faraós usavam essa energia para fazer funcionar algumas tecnologias exclusivas que eram mais avançadas do que todas as conquistas do século XXI. E a forma triangular das pirâmides era ideal para impulsionar essa energia eletromagnética. Em teoria, a radiação solar ou forças eletromagnéticas se acumulavam no topo da pirâmide, enchiam as câmaras internas e depois desciam pelas paredes até a base. Qualquer distorção da superfície poderia impedir que o fluxo se espalhasse, por isso era necessária uma superfície perfeitamente lisa. E assim, os blocos foram instalados de maneira que ninguém pudesse espremer uma agulha ou lâmina de barbear entre eles. Muitas pessoas acreditam nessa teoria porque as pirâmides foram feitas de calcário. Este material pode conter energia dentro de si. Na parte interna foram criados depósitos de granito para causar a ionização do ar, ou seja, para criar uma carga elétrica. Também foram cavados canais sob a pirâmide para que a água transmitisse eletricidade. E no topo foi colocada uma pedra de ouro, o melhor condutor de eletricidade. Bem, assim você obtém um ótimo gerador de energia. Diferentes culturas usaram tecnologias semelhantes para criar eletricidade em todo o mundo, mas tudo isso são teorias. Se estivesse funcionando, a humanidade poderia usar essas tecnologias hoje. Há menções à indústria metalúrgica, à química, engenharia, física, matemática e astronomia em alguns registros antigos. A maioria dos cientistas não acredita nessas coisas. Conhecemos as etapas detalhadas do desenvolvimento tecnológico de diferentes culturas. No século XXI, cientistas, historiadores e antropólogos podem acompanhar a evolução de todos os dispositivos modernos. Se as pessoas tivessem criado algumas invenções tecnológicas nos tempos antigos, a história do mundo teria sido diferente. Talvez todas as conquistas da antiguidade pudessem ter sido varridas da face da Terra por cataclismos globais. E isso pode acontecer conosco. Imagine como as pessoas desenterrariam um laptop daqui a 5.000 anos. Talvez não saibam qual a utilidade desse dispositivo. Outra maravilha egípcia cercada de mistério é a Esfinge. Os egípcios a esculpiram em um único pedaço maciço de calcário há cerca de 4.500 anos. Mas os cientistas ainda não sabem a data exata de sua construção ou quem a construiu. A esfinge foi pintada com diferentes cores, então parecia muito mais vibrante e vívida no passado distante. Brilhava tanto quanto as grandes pirâmides. De qualquer forma, o tempo não apenas mudou sua aparência, mas também seu nome. Inicialmente, os egípcios a chamavam de Horimeket. Os gregos a renomearam de esfinge algumas centenas de anos após sua construção. A esfinge enfatizava a grandeza dos governantes do Egito. Também desempenhava a função simbólica de um cão de guarda, protegendo o túmulo do faraó e os caminhos que conduziam a ele. Esta versão parece irrealista, já que os arqueólogos descobriram muitas entradas secretas no sopé da construção. Talvez essas câmaras e túneis intrincados levem a salões subterrâneos com tesouros, e tesouros nem sempre significam ouro e joias. De acordo com lendas e teorias, a esfinge guarda o Hall of Records, um arquivo de todo o conhecimento da humanidade. As informações sobre a antiga e lendária cidade de Atlântida podem estar lá. Você pode encontrar muitos mapas detalhados das câmaras internas da esfinge na internet. Elas mostram estruturas de 12 andares abaixo da estátua. Parece uma pequena cidade cheia de ouro, pergaminhos de conhecimento e vários artefatos antigos. Mas não acredite em todos esses mapas, são apenas teorias. Vários milhares de anos se passaram, mas as pessoas têm muito pouca informação sobre isso. Os arqueólogos sabem que ainda existem muitas coisas sobre a esfinge que ainda não foram descobertas. Alguns moradores têm medo de pesquisar porque acreditam que podem despertar algo terrível das profundezas do subsolo. Portanto, são principalmente cientistas de outros países que conduzem as escavações. Em 1998, cientistas descobriram estranhos túneis que levam a salas vazias sob a esfinge. Eles perceberam que algumas pessoas tentaram chegar lá através de túneis no passado. E talvez essas pessoas tenham levado todos os tesouros que foram guardados lá. Uma das lendas diz que alguns artefatos poderosos estão sob a esfinge.
que sua tecnologia poderia mudar o mundo inteiro, mas os locais os escondem porque podem causar danos ao planeta. Alguns acreditam que você pode encontrar evidências de tecnologias desconhecidas pintadas nas paredes de granito nas tumbas dos faraós, mas muito provavelmente essas pinturas e sinais nos contam os mitos e lendas do Antigo Egito. Mas e se os símbolos e desenhos egípcios forem instruções detalhadas para o uso de tecnologias antigas? E se os moradores daquela época pensassem, as pessoas no futuro não conseguirão obter energia sozinhas, vamos deixar aqui algumas instruções detalhadas para elas. Existem muitos enigmas e teorias, e a busca por resposta é uma tarefa perigosa, pois não é fácil entrar nos corredores subterrâneos. As escavações podem arruinar a estrutura de toda a esfinge. Qualquer pessoa dentro dos túneis pode se perder e nunca conseguir encontrar o caminho de volta. Além disso, o custo é muito alto. Agora, o que seria incrível é se as pessoas pudessem inventar algum dispositivo que pudesse escanear áreas subterrâneas para mostrar tudo em detalhes.